Saudações fraternais. Postaremos, sempre que possível, episódios da série Viagem Esotérica, com o propósito de produzir uma reflexão especial sobre variados temas de caráter esotérico, visando a abertura do entendimento interior de cada um. Muita luz. O propósito da realização espiritual. Por Luiz Eduardo da Silva Machado. A finalidade principal da iniciação é conduzir o homem à realização espiritual. De início, devemos frisar que a palavra realização não deve ser entendida aqui apenas no seu conteúdo psicológico, como sendo a exteriorização no campo do consciente das possibilidades que permanecem latentes, e que necessitam ser atualizadas, quase sempre por um processo adequado de aprendizagem, para formar a personalidade que distingue e caracteriza o homem. O valor psicológico do termo não encerra a totalidade da significação interior dessa palavra, que resume em si a chave da iniciação e o mistério da própria existência. Não o contendo na sua plena acepção, a interpretação psicológica do termo é, no entanto, o ponto de partida, a preparação inicial que possibilitará a compreensão integral da realização. Quem é que se realiza, e realiza o que? Essas são duas perguntas, cujas respostas permitem o esclarecimento global do problema da realização. O homem é que se realiza, e realiza a sua natureza interior. Todavia, o homem não é uma entidade simples, se apresenta revestido de um certo número de atributos a que chamamos personalidade, e está sujeito a reações imprevisíveis. A resposta não foi, portanto, precisa, pois envolve uma complexidade, e perde a sua unidade fundamental lógica, dissipando-se a sua função esclarecedora. O homem é uma individualidade que se distingue das demais pela sua personalidade. Se assim é, o problema da realização se concretiza como a objetivação da personalidade através da individualidade, na plasmação de um tipo que se diferencie e se imponha à coletividade dos padrões. Chegamos, assim, a estabelecer um conceito dinâmico para a personalidade, é um tipo que procura se subtrair à ação aglutinante e coercitiva dos tipos padrões, pela imposição de alguma coisa de diferente, de algo próprio, especificamente determinado, que permite visualizá-lo como uma unidade dentro da multiplicidade dos padrões humanos. A forma de diferenciação, que é a razão da personalidade, se efetua e por atributos novos, particulares a cada um. A soma total desses atributos se manifesta como a personalidade, que em si não existe, mas é criada pela tendência inata à individualização, que gravita como uma qualificação imperiosa a uma entidade, ou a um ser, ou ainda circula em torno da individualidade para lhe imprimir um cunho singular, um quê de diferenciação. Sendo assim compreendida, a personalidade é um conjunto de atributos que revestem a individualidade, e permite a apresentação do eu à coletividade dos padrões. Por outro lado, se a personalidade é concebida como a forma externa de apresentação do eu, impõem-se duas distinções básicas na personalidade. Uma se manifesta como os atributos que imaginamos possuir, e outra as qualidades que nos são atribuídas. A esta dualidade na noção de personalidade se acrescenta ainda a que realmente temos. A existência decorre dentro do jogo, nem sempre harmonioso, dentro da articulação, nem sempre perfeita, dessas três espécies de personalidades, a que imaginamos ter, a que os outros pensam que temos e a que realmente possuímos. Ainda em pleno campo psicológico poderíamos dizer que a primeira corresponde à realidade subjetiva dos nossos estados de consciência, e do efeito da interação social sobre nós, o que constitui a personalidade moral.
A segunda, uma personalidade social, que depende do julgamento que façam de nós, e finalmente a nossa própria personalidade, ou a personalidade real. A origem da palavra personalidade é atribuída ao latim persona, significando a máscara que, no teatro antigo, usavam os atores para representar os seus papéis. É a máscara através da qual soam as palavras do drama, ou da comédia. A máscara não representa o verdadeiro homem, mas antes, caracteriza um tipo. Do mesmo modo, a personalidade não é o homem, mas o que pretende ser, ou deseja que seja entendido ou concebido pelos outros. Se é fácil definir a personalidade como a expressão total do comportamento, a organização geral das tendências, hábitos e qualidades físicas que determinam a eficiência do indivíduo, MEI, ou ainda a atividade do indivíduo tomada em conjunto, Woodward, não é tão simples definir o que realmente somos. A nossa personalidade real não nos é facilmente cognoscível. As personalidades moral e social, dependendo de vários fatores de ajustamento e adaptação, são atingíveis e moldadas por aprendizagem adequada. São, por assim dizer, os atributos que mascaram a verdadeira personalidade. O homem se realiza, de acordo com as doutrinas psicológicas, quando a sua personalidade, social e moral, está perfeitamente desenvolvida e atualizada, estando maravilhosamente entrosado no mundo. Atrás dessa máscara, ao mesmo tempo, moral e social, se encontra a verdadeira realidade. Desabrochá-la, fazer com que passe da potência ao ato, eis o que significa a realização espiritual. Não se traduz apenas pela exteriorização de certas tendências e aptidões, realização psicológica, cujo campo de ação é a psicofísica, mas procura desenvolver a própria essência vital, o ser em toda a sua acepção. De acordo com os princípios das doutrinas tradicionais, a nossa essência, o que há de real, de indestrutível dentro de nós, aquilo que somos realmente, é da mesma natureza que o princípio universal. Vimos da divindade e a ela havemos de tornar, já nos afirmava Santo Agostinho. Para os discípulos de Aristóteles e de São Tomás de Aquino, o mais elevado de todos os conceitos é o ser perfeito, e o ser perfeito é Deus. Nós somos transitórios, limitados, débeis, tudo para nós são apenas possibilidades. Para ele, e só para ele, não há possibilidades, porque é total e real. Quando passamos da potência ao ato, da possibilidade à realização, participamos do verdadeiro ser, e nos fazemos semelhantes ao protótipo divino. Isto é realizar-se, segundo a doutrina escolástica. Avicennas nos diz que muitas vezes nos supomos um nada, mas que mundo reside em nós. No frontal do templo de Apolo, em Delfos, encontrava-se o aforisma: homem, conhece-te a ti mesmo. Maomé, na sua Adithias, nos afirma: quando o homem se conhece, conhece ao seu Senhor. Culminando, os hindus nos afirmam que o homem é na realidade Atman, o princípio universal, encarnado, ou seja, tecnicamente, Jivantman. Poderíamos, também dizer que é a onda de vida individualizada por determinadas tendências. As velhas doutrinas da Mahayana nos dizem que cada homem traz em si um Buda adormecido. Triunfou aquele que conseguiu despertar o seu Buda e com ele se identificou, isto é, a realização em termos budistas. A realização espiritual é a atualização do nosso próprio ser. Realizar-se é coparticipar da própria divindade, que constitui a nossa própria essência, o nosso eu real. Por essa razão, os antigos iniciados de Israel diziam que quando o homem contempla face a divindade, é a divindade que se contempla a si mesma,
pois nada pode existir fora do eterno.